Agora eu converso ao vivo com o presidente da AproSoja Brasil, Maurício Buffon, que participa conosco. A gente vai seguir falando sobre esse tema. E o deputado Arnaldo Jardim agora, ele lembrou, Maurício, muito bem que esse fator dos recursos de Plano Safra com juros equalizados, ele atinge principalmente o pequeno, talvez o médio produtor de agricultura familiar, né, e que é uma parte importante da produção rural brasileira. Mas mais do que isso, o fato de não ter esses recursos disponíveis ou a variação da taxa de juros no Brasil ter ficado tão distante é exatamente uma responsabilidade do próprio governo, que não consegue exercer controle sobre a inflação e nem ter uma gestão micro e macroeconômica eficientes. Como é que a AproSoja Brasil avalia este caso especificamente? Boa tarde, seja bem-vindo ao Canal do Boi. Boa tarde, amigos do Canal do Boi. Justamente o que o deputado, nosso presidente da FPA, o Lupion, falou, e o Arnaldo Jardim, dois pontos eu coloco aí na conversa deles, né? A questão de quantos empregos vão ser destruídos na cidade, né? O juro equalizado, principalmente para a agricultura aí de menor tamanho, é muito importante, principalmente para a indústria. É muita indústria envolvendo, vendendo maquinários na cidade para esse setor que produz e produz muito. Então, esse é um ponto que o governo não se tocou ainda, que vai dar se não reverter essa situação, nós vamos ter muitos empregos sendo cortados na cidade. O outro ponto é exatamente o que ele já vem falando, que é a questão do desequilíbrio fiscal do governo, o descrédito desse governo, né, desse desgoverno, é o que está nos levando a essa condição insustentável aí da economia, né, com juros aí, quando era 10%, para você equalizar, era muito mais barato. Agora, com juros aí de 13%, 14%, tudo já indica 15%, isso é uma catástrofe para nós. Um outro dado interessante, a agricultura de soja, falando, né, porque a gente às vezes acha que está defendendo a nossa própria casa, mas a agricultura de soja, por exemplo, no Centro-Oeste só ocupa 10% desses recursos controlados pelo governo. No Brasil inteiro, em torno de 30%. Quer dizer, o grande negócio de soja, ele é sustentado pelas trades, pelas empresas, enfim, pelo mercado independente, mercado de juros livres, não é pelo governo. Mas no cenário geral, esse plano safra ele é muito importante para a sustentação da economia e para a produção de alimentos do país, né? Nós vamos ter sim alimentos mais caros, nós vamos ter sim desemprego na cidade, se isso não reverter. Então o governo está totalmente, né, perdido com a sua economia, né? Temos um ministro da Agricultura que não consegue impor o que o setor precisa, o ministro da Agricultura realmente não está entregando o que ele precisava entregar para o setor agrícola, para o setor produtivo e principalmente para o pequeno produtor, que no caso é que afeta diretamente esse custeio aí de juro equalizado. Então, é lamentável, a gente fica muito triste porque vê a economia cada vez mais se degradando, juntamente com a produção de alimento cada vez mais caro para a população urbana, e que é o que o governo tanto defende, que é todo mundo ter direito aí de fazer suas alimentações, de ter alimento na mesa. Mas com esse tipo de medida, isso realmente tudo totalmente contra o discurso que eles fazem. Então, a gente lamenta mais esse desastre econômico por esse governo aí. Maurício, trazendo aqui alguns fatores, né? Você lembrou muito bem os impactos que isso traz para toda a população brasileira, que já sofre com uma perda de poder de compra. Perda de poder de compra por causa de uma inflação alta que o governo não consegue administrar. Este fator de lidar da maneira como lida com a agricultura brasileira, com a produção pecuária, já que muitos pecuaristas precisam, né, pequenos e médios, precisam do recurso de Plano Safra para a renovação de pastagens, por exemplo. Quando ele lida dessa forma com a agricultura, com a pecuária, ele também tem sinalizado mais um fator de índice de alta para esses alimentos que são colocados à disposição do brasileiro? Sem dúvida, né? Uma medida como essa vem de encontro aí a mais inflação de alimento, é o que eu sempre falo. Nós, com uma oferta grande de alimento, com certeza isso vai se refletir lá no supermercado. Aí você tem uma grande oferta, você tem
você vai ter aí preços melhores. Agora, com medida, você restringindo o crédito, já está difícil de produzir no Brasil com esse descontrole do dólar, né? Um dólar totalmente fora da realidade para o setor produtivo, né? Por mais que tem muitas commodities que são precificadas em dólar, mas os custos também vêm, os custos vêm agregados também em cima desse dólar. Então, nós precisamos de um equilíbrio, nós precisamos de taxas de juros mais baratas, no geral, não só para a agricultura, mas para o Brasil, para poder, sim, a produção agrícola fazer o que sempre fez, entregar safras e safras sempre cada vez maiores, para ter uma melhor falta, uma melhor oferta de alimentos, né? Mas com esse tipo de medidas, vai totalmente em encontro o que vem acontecendo. Inflação, descontrole fiscal, e aí vai termos alimentos no supermercado cada vez mais caro e daqui a pouco até escasso, de nem chegar mais a alguns alimentos, porque vai desestimular a produção de uma forma muito, muito grande. O exemplo disso foi uma outra medida dessa semana do biodiesel, né, onde era para subir para 15% a mistura de biodiesel. Nós, com uma grande safra de soja sendo entregue para o Brasil, nós precisamos de consumidor. Aí o governo tira a porcentagem de biodiesel, falando que o preço do combustível está muito caro. Quer dizer, aí é um combustível limpo, que preserva o meio ambiente, que tem menos carbono, o governo tira. Então, realmente é uma medida em cima da outra desse governo que está acabando com o país, com a economia do país. Está parecendo que o último que sair do governo desliga a luz e o país vai fechar. Esperamos que em breve conseguimos voltar à normalidade e conseguir trabalhar e produzir, que é o que o produtor rural sabe fazer. Maurício, uma pergunta importante, eu conversava com alguns produtores rurais do Paraná, hoje mais cedo, se as instituições, eles citaram ali a Federação do Paraná, citaram também as associações que eles têm no estado, mas alguma associação, federação, a ProSoja, a Confederação Nacional da Agricultura, ou mesmo o Ministério da Agricultura, você tem informação de que alguém foi informado com alguma previsão, né, desta tomada de decisão do Ministério da Fazenda que atinge a produção rural brasileira dessa forma? Não, nós pegamos essa notícia ontem, como todo mundo. Eu acredito, como eu falei, nós temos um ministro da Agricultura que não vem atendendo. Acredito que até ele não sabia disso, porque não está atendendo o setor. E o setor, né, com a economia, o Ministério da Fazenda, uma catástrofe também no Brasil. Então, eu acredito que ninguém estava sabendo. Foi todo mundo pego de surpresa. E aonde agora começam as reações, né, que nem o nosso deputado Arnaldo Jardim falou. Vamos tentar buscar a solução e tentar retomar. Acredito que deve ter alguma solução para o caso, para tentar voltar atrás. Como já fizeram em outros casos, né, faz primeiro uma medida, vê a reação e depois volta atrás. Então, realmente é um desgoverno total, é uma catástrofe, principalmente na questão econômica aí que o Brasil vem vivendo. Maurício, para encerrarmos, a ProSoja, a CNA, as instituições do agronegócio, tem alguma maneira de pressionar o governo federal quanto a essa decisão que atinge uma parte relevante dos produtores rurais brasileiros exatamente antes ou durante o momento em que está se semeando uma segunda safra? Nós temos em plano a segunda safra, a safra de milho que vem aí muito grande, né? Milho e outras culturas de segunda safra. Mas a maneira é se organizar, a FPA, o IPA, né, o nosso Instituto Pensar Agro, junto com a FPA, organizar, buscar os deputados que realmente nos representam ali, que é toda a cúpula da FPA, para buscar o entendimento e ver aonde consegue voltar com esse dinheiro. É que nem eu falei, eles ainda não se deram conta de quantos empregos, né? Porque a maioria das indústrias depende que a agricultura esteja rodando para as indústrias na cidade rodar. Esse é um ponto que o governo ele não se tocou, né? Ele está tentando, às vezes, até prejudicar a parte da agricultura, mas o desemprego vai ser muito grande. Então, eu acredito que a FPA, junto com as entidades ali com o IPA, nós já temos em reunião e vamos nos mobilizar aí para tentar achar uma saída. Isso vai ser trabalhado aí incansavelmente para ver se a gente consegue que retorne esse plano safra o mais breve possível.